Olá, hoje eu tô passando aqui para compartilhar um pouquinho com vocês um tema que eu tenho discutido muito nos atendimentos com a família, que é sobre o gerenciamento dos conflitos na relação familiar. Muita gente tem discutido, estudado sobre a importância das emoções, da conexão e do vínculo afetivo na rotina diária das famílias. Sabendo que vocês, pais, como os primeiros e grandes influenciadores na vida dos filhos de vocês, que práticas devem acontecer nessa rotina da família, que as crianças precisam entender e consigam perceber que a linguagem que vocês usam não é uma linguagem de cobrança, de punição, mas sim uma linguagem de construção. Essa conexão começa a sofrer rupturas a partir do momento que a linguagem começa a se tornar mais impositiva. Então, o que acontece? A criança, muitas vezes, ela vai se sentir humilhada, rejeitada, abandonada pela forma e pelo como é colocado o comportamento, as necessidades que ela está apresentando naquele momento. Então, quando o adulto da relação, ele passa a se autoconhecer, entender que ele também tem algumas necessidades emocionais como filho, nesse diálogo e nessa interação com relação ao que a criança está precisando para o momento, o adulto se torna menos invasivo, menos agressivo na fala e mais respeitoso. E a criança começa a enxergar os pais numa hierarquia de valores não autoritário, mas um pai que mostre uma postura democrática, que consiga dialogar com o seu filho, respeitando também as necessidades dele. Pensem que quando a gente transmite afeto, é como se a gente alimentasse, né? É como se a gente nutrisse o outro. Quem não gosta de receber um afeto, quem não gosta de escutar palavras respeitosas. Então, esse afeto e essa linguagem afetiva é que vai fazer parte dessa conexão saudável dentro da família, evitando esses conflitos que diariamente acontecem. Muitas vezes eu converso com os pais que são pequenas coisas que trazem à tona esses conflitos dentro da casa. Mas por quê? Porque existe uma desregularização nos sentimentos, né? Sempre eu converso com vocês e coloco que a nossa rotina diária não é fácil, né? Trabalho, relação de casal, orientação para os filhos, o cuidado da casa. Então, se vocês, como adultos, não realizarem um trabalho de autoconhecimento, também entender o limite de vocês e até falar para os filhos de vocês dos sentimentos que vocês sentem, essa ruptura cada vez vai crescendo mais. Então, dentro de uma proposta de gerenciamento de conflitos dentro da família, a gente não pode esquecer que existem alguns eixos aí norteadores para que a gente consiga estabelecer uma relação mais saudável. Primeiro, a gente precisa pensar no autoconhecimento. O adulto exercitar o autoconhecimento e ensinar a sua filha e o seu filho também a se conhecer. A inteligência emocional. Como eu preciso lidar com as minhas emoções para eu poder lidar com o outro. Acho que esse é um eixo bem difícil, né? Porque a pessoa precisa se permitir a entrar em situações e sentimentos da sua vida que vêm lá desde a primeira infância. E o que esses sentimentos trazem para você na relação com o outro. Muitas vezes, quando a gente está numa relação de conflito com a nossa criança, com o nosso filho, a gente enxerga necessidades que são nossas
E é por isso que muitas vezes a conexão sofre uma ruptura, né? Porque a gente não sabe lidar com aquilo. Então, quando a gente passa a conhecer quais são as nossas feridas emocionais, conhecer o nosso temperamento, conhecer as nossas necessidades emocionais, a gente aprende a lidar melhor com o outro. E isso a gente trabalha muito no desenvolvimento da inteligência emocional. Um outro eixo que é muito importante é a comunicação, como eu já falei. Que linguagem eu preciso usar para manter uma relação saudável dentro da minha casa, com os meus filhos, com o meu parceiro, com a minha parceira. E um eixo que eu acho muito importante e que pouco é trabalhado com as crianças é a gratidão. Ensinar os filhos de vocês o que é a gratidão, né? A partir do momento que a gente cria espaços dentro de casa, até com rituais de agradecimento, a criança começa a entender o que ela vive dentro daquela família, por que é importante ela estar agradecendo naquele momento, porque é importante ela valorizar o que ela tem dentro da família dela. Então, quando os pais criam momentos e situações dentro de casa onde o diálogo é mais positivo, onde a comunicação é mais respeitosa, onde a criança aprende a agradecer, esse ambiente ele se torna mais leve, ele se torna mais saudável. Então pensa um pouquinho dentro da sua rotina diária, como está sendo a sua comunicação, né, com a sua família, e não só dentro de casa, né? Porque essa comunicação e esse gerenciamento de conflito